um outro tipo de neurose. O tema é a neurose apática e a inveja. Todo mundo já deve ter passado por essa situação que eu vou falar aqui. Até uma criança já passou por isso, mas está mais comum entre os adultos. Aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato e que você pergunta para si próprio e pergunta também para a pessoa, e ela não vai saber responder por quê, o porquê que ela lhe persegue se você não fez nada para ela. E se você criar coragem para perguntar para essa pessoa, ela vai olhar para você e vai dizer que não sabe. E não sabe mesmo. Aí, se você for uma pessoa espiritualista ou espírita, seguir algum tipo de segmento dessa natureza, você já vai ficar criando na sua cabeça a teoria de que são coisas de vidas passadas. Mas eu posso afirmar que a chance de ser coisa de vidas passadas é muito curta. Vidas passadas existem, mas nem tudo que acontece é consequência de vidas passadas. Nesse caso, geralmente, 95% dos casos é coisa de vida presente. Coisa de vida presente. Ah, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Pelo contrário, até já ajudei muitas vezes. Mas ela me odeia. Ela não gosta de mim e eu não fiz nada para que ela sentisse esse sentimento por mim. E eu acredito, se a pessoa estiver falando isso. Porque isso acontece. É muito comum. Porque a pessoa que está no seu pé, seja no local de trabalho, seja na vizinhança, em condomínio, dá muito isso. Clube, local que a pessoa frequenta, geralmente grupos em que a pessoa faz parte, grupos presenciais. Essa pessoa, na verdade, ela sofre de um problema chamado neurose apática. Que na outra palestra eu falei por alto, eu deixei para falar sobre esse tipo de neurose agora. Que é a neurose apática? A neurose apática, ela é composta pelos seguintes sintomas. A pessoa não gosta de nada, não gosta de ninguém, não gosta dela própria, não gosta do que ela faz, não gosta de quem ela é, simplesmente nada agrada a pessoa. Esse é o quadro da neurose apática. Ah, ela é uma pessoa chata? Pode ser considerado um chato, mas chatice não é doença. Chatice não é doença. A neurose apática é. Na neurose apática, a pessoa ela nunca está feliz com nada. Nunca está feliz com nada. Isso começa lá na infância, quando ela não é ensinada pelas pessoas que a educam, sejam pais, tios, professores, ela não consegue tirar nenhuma lição das coisas que ela passa. Nem coisas boas, nem coisas ruins. Ela não é uma boa aluna ou aluno da escola da vida. Não aprendeu a ser um bom aluno na escola da vida. Então, não adianta você chegar para ela e falar assim, olha, que lição você está tirando disso? Você precisa tirar alguma lição dessa situação que você está passando. Ela pode ficar quieta por educação, que resolveu, não quer gastar o tempo dela com discussão, ela pode não responder nada, mas ela não está aceitando o que você está falando. A pessoa que sofre de neurose apática, ela não tem a capacidade, ela tem a capacidade, mas ela não desenvolveu a capacidade de aprender com as lições da vida, sejam elas dolorosas ou boas. Ela não sabe. Então ela se torna uma pessoa angustiada. Ao longo da vida dela, ela vai criando uma angústia, ela se fecha ali dentro dela com aquela angústia, até porque ela se julga muito forte. A pessoa que sofre de neurose apática, ela se julga uma pessoa forte e resistente. Então ela vai fazer o possível para jamais demonstrar sofrimento. Mas por dentro ela está numa explosão de angústia muito grande. E aí essa pessoa vai entrando na adolescência, vai para a fase adulta. Quando a neurose apática se manifesta na criança, rapidamente os psicólogos, que não, alguns mais precipitados, não vou falar de toda a classe, mas os mais precipitados já rotulam que a criança tem algum tipo de autismo. Ou síndrome de Asperger, que é um autismo mais levezinho. E não é. Ela é apática. Ela tem um tipo de neurose. Como raramente os profissionais, boa parte dos profissionais da mente, não aceitam que uma criança com menos de 11 anos de idade possa ser neurótica, mas existe, eles preferem rotular como autista. Quando na verdade é neurótico. É um tipo de neurose. Ah, mas a criança ainda não tem todo aquele conflito do adulto. Ela não tem todo o conflito do adulto. Concordo nessa parte. Mas até os 7 anos de idade,
A mente da mãe está relacionada à mente da criança. Então, as neuroses do inconsciente da mãe, a criança puxa. Muita doença que ia se manifestar na mãe, manifesta na criança. Varizes. Mulheres têm varizes no útero. Ela já puxou o problema quando era pequeno da mãe. Ah, mas minha mãe teve 5, 6 filhos. E você foi qual dos filhos? Eu fui a terceira. Ela teve mais 2, não teve problema de gravidez. Então você puxou a varizes que ia dar no útero da sua mãe para você. Mas como era criança, não tem como estourar a variz no útero ainda. Então estoura quando ela for ter a primeira ou segunda gravidez dela. Porque ela puxou aquela enfermidade da mente da mãe. Até os 7 anos de idade, a criança e a mente da criança e a mente da mãe estão relacionadas. Dos 8 a mais ou menos aos 13, 14, é a mente do pai que influencia na criança. E aí a coisa vai, né, tornando cada vez mais forte. O neurótico apático, ele sempre implica com alguém. Na verdade, ele não gosta de ninguém, mas como a angústia dele, nem dele, mas como a angústia dele está muito forte lá dentro do peito, ele tem que pôr aquilo para fora de alguma forma. Então ele escolhe um, pega aquele um para Judas e malha aquele ali. Quando aquela pessoa se vira para ele e pergunta: por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz para você? Ele não sabe dizer. Aqueles mais astutos ficam observando a pessoa, dar um deslize, todo mundo dá, e fala assim: olha lá, tá vendo lá, gente, por que eu não gosto dele? A primeira mancada que a pessoa dá, fala: mas é por isso ali que eu não gosto dele. Achou um negócio, uma justificativa. Como todo mundo vacila, na primeira, a pessoa fala: por causa daquilo ali. Agora, às vezes, a pessoa só implica com você, só te critica, tudo que você fala ela tem uma controvérsia. O problema é quando a pessoa quer te destruir. Aí já não é só a neurose apática, ela tem um outro problema também associado à neurose, que é a inveja. A inveja é a dificuldade de ver o bem no outro. Quando a gente não consegue ver o bem no outro, o que está acontecendo de bom com o outro, isso é inveja. Quando você consegue fazer um sacrifício e ver o bem no outro, deixa de ser inveja e passa a ser inspiração. A forma de você tratar da inveja é fazendo um esforço para conseguir ver, se contentar com o que o outro está passando de bom. É um trabalho lento, gradual. A inveja não é uma coisa tão ruim. A inveja ela só se torna ruim quando a pessoa faz dela uma maldade, põe ela na prática no sentido de sabotar a felicidade do outro. O simples fato de sentir inveja não é problema nenhum, inveja não pega. A gente fala: mas o outro olhou para mim, era inveja, como se a inveja fosse um raiozinho que saísse dos olhos. Não é assim que funciona. A inveja, na verdade, ela é um alarme para o invejoso. Tá dizendo assim, o inconsciente do invejoso dizendo assim: você já deu no limite. Sabe a panela de pressão, quando começa a girar e sair todo aquele vapor? A inveja é isso. Ela é a pressão lá dentro. O inconsciente não quer segurar mais, ele solta para o consciente, dizendo assim: olha, chega de ficar se comparando com os outros. A inveja surge disso, da pessoa ficar se comparando com os outros, comparando. Aí vem a autoestima baixa, soma com a comparatividade, a autoestima baixa, mas comparação contínua com os outros resulta em inveja. Quando a coisa passa do limite, o inconsciente da pessoa grita, fazendo com que ela tenha a inveja de fato, que é um alerta para ela parar de ficar se comparando com os outros. Quando a pessoa consegue parar de se comparar com os outros, eleva a sua autoestima, ela já não tem inveja. Mas se a inveja já se instalou nela, a única forma de diminuir essa sensação, essa emoção, que a inveja é uma emoção, é tentar fazer um sacrifício para abençoar aquilo que está acontecendo com o outro. Por exemplo, a pessoa queria muito passar no vestibular. Já prestou o vestibular para medicina 5 vezes. E um outro na segunda vez passou. Um coleguinha que estudava junto com ele, os dois. O coleguinha já passou na faculdade federal para estudar medicina e ele não. Aí bate aquela inveja. A melhor forma de controlar essa emoção é abençoando o outro. Vai diminuir a inveja de cara? Não. Mas vai reduzir bastante o efeito dela. E aí a pessoa vai se sentir mais em paz, porque a inveja tira a paz do invejoso. E aí ela, parando de se comparar e elevando a autoestima, ela não tem mais inveja. Agora, quando a pessoa tem neurose apática e inveja e não gosta de você, você está frito.
Se você não souber lidar com essa situação, essa pessoa vai tentar te destruir. De todas as formas. Principalmente no meio corporativo, empresarial, dentro do serviço. Ah, mas como o invejoso pode deixar de ser invejoso e neurótico apático? Primeiro, para tratar da neurose apática, a pessoa tem que tomar duas coisas. Primeiro, ela é uma pessoa angustiada. Segundo, que ela é uma pessoa, de certa forma, ignorante. O maior mal da humanidade é a ignorância. Tem gente que pode pensar, ah, mas eu achei que fosse o ódio. Não é. Porque uma pessoa ela pode ter ódio da outra. Mas se ela tem consciência desse ódio, ela já está meio caminho andado para não fazer o mal para o próximo. Agora, quando a pessoa odeia o outro e não tem consciência dos efeitos que esse ódio pode causar nela e no outro, quando ela vê, ela já fez a maldade. Então, o maior problema é a ignorância. A ignorância, ela é, na verdade, a incapacidade, não é bem uma incapacidade, mas a ignorância ela é a fragilidade da pessoa conseguir entender a causa e o efeito das coisas. Saber é uma coisa, entender de fato é outra. O ignorante não consegue ter o entendimento das coisas, e muito menos a compreensão. Então, a pessoa que tem neurose apática, ela é angustiada e ignorante. Ela precisa tomar 2 remédios para sarar da neurose apática. Primeiro, decisão. Primeiro remédio que ela tem que tomar. Porque a angústia só se dissipa diante da decisão. Toda pessoa angustiada, ela é antes indecisa. Então ela é uma pessoa indecisa. Ela é uma pessoa que ela não consegue aprender com as lições que a vida dá, então ela não sabe a saída das coisas. Ela é uma pessoa que passou pela vida e não aprendeu quase nada, mesmo tendo uma idade avançada. Então, o primeiro passo, tomar decisão. Decisão de quê? Decisão de buscar se melhorar, decisão de tentar entender o porquê que ela é assim, decisão de entender por que as coisas funcionam, de entender que tudo que acontece com ela é fruto da projeção da mente dela. Ela precisa tomar a decisão de se melhorar. E outro, segundo remédio que ela tem que tomar. O primeiro é a decisão, o segundo, a atitude. Quem já escutou a história dos 7 anões em cima da ponte? Era uma vez 7 anõezinhos em cima da ponte, brincando de balançar as perninhas. E tinha um riozinho embaixo da ponte. Um deles tomou a decisão de pular. 7 anões em cima da ponte, brincando de balançar as perninhas. Um deles tomou a decisão de pular. Quantos anões sobraram em cima da ponte? Quem é bom de matemática aí? Quantos anões sobraram em cima da ponte? Tinham 7, um tomou a decisão de pular. 7 anões ficaram em cima da ponte. Porque ele tomou a decisão de pular. Ele não pulou. E isso acontece com quem fala, amanhã eu vou pra academia perder esses pneuzinhos. E não vai. Paga a academia, os 30 dias, e não vai nenhum dia. Vai perder os pneuzinhos? Não. Ah, amanhã eu vou no cabeleireiro mudar o meu visual, vou fazer... Mas não vai. Vai continuar com a mesma cara, o mesmo visual. Então, tomou a decisão, mas não foi. Então, decisão, primeiro passo. Segundo, atitude. Tomando esses 2 remédios, a neurose apática já vai diminuindo com o tempo. Aí a inveja. Para tratar da inveja, eu já falei. A pessoa ela tem que parar de se comparar com os outros. Ela tem que levar a sua autoestima, entendendo que ela é um ser único, que ela pode procurar no planeta Terra inteiro uma pessoa igual a ela não vai achar. Nem no defeito, nem na qualidade. Ela é única. E por ser única, ela tem que gostar do jeito que ela é. Claro, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas mesmo assim, conhecer seu próprio ritmo e melhorar no seu tempo. Então parar com esse negócio de se comparar. Gostar de si, elevar a autoestima e abençoar o outro. Quando vê alguma coisa boa acontecendo no outro, bateu aquela sensação porque um dos sintomas da inveja, ela não consegue ver. Inveja, Santo Agostinho, que foi atrás de destrinchar o termo. Inveja quer dizer, não consegue ver. Inveja vem de visão, vem do latim. Inveja não consegue ver, não consegue focar no outro.
E a inveja ela está meio relacionada à raiva. Você vê que ela cega. A pessoa já não consegue, ela distorce a realidade, ela já não consegue mais ver as coisas como as coisas são. Então a neurose apática, associada à inveja, torna a pessoa uma pedra no sapato das outras. Ah, mas você falou sobre neurose, falou sobre a apatia, falou sobre inveja, falou como o neurótico apático deve se tratar, mas ele não vai querer se tratar, a chance dele querer se tratar é muito pouca. Agora, como eu faço para lidar com a criatura dessa? Porque se for esperar ela buscar ajuda para ela se melhorar, e se ela não for? Então você tem que fazer a sua parte. Se você convive com o neurótico apático, primeira coisa, para lidar com ele, nunca fique onde estão falando dele, mesmo que estejam falando bem. Ah, vamos supor que a Andréia aqui fosse uma neurótica apática e invejosa. E ela não está aqui, mas está todo mundo aqui falando dela, falando super bem. Nossa, como ela é pontual. Nossa, é uma pessoa que a gente pode contar com ela para tudo. Tem aquele jeito dela, mas é fantástica e tal. E ela não gosta de você, e você está no meio dessa conversa, apesar de ser boa, saia. Saia, porque quem tem neurose apática costuma desenvolver paranoia em relação a quem ele não gosta. Eles não são paranoicos, mas quando eles não gostam de uma pessoa, eles são paranoicos em relação àquela pessoa. Então eles acham que tudo que vem daquela pessoa é para prejudicá-lo, mesmo que seja um elogio. Então, se o neurótico apático ficar sabendo que estavam falando bem dele, você estava no meio, ele vai achar que você estava tramando alguma coisa contra ele. Para ganhar a confiança dele, para ele baixar a guarda em relação a você, você apunhalar ele pelas costas. Não fale nem bem nem mal do neurótico apático, pelo amor de Deus. Se você quiser se prejudicar ainda mais, fale um A, sim, de bem dele. Se falar mal, então piorou. Não fale. Outra coisa também. Ah, teve amigo secreto na empresa e eu tirei o neurótico apático. Se você tiver amigos de verdade na empresa, chega nele e fala, troca comigo esse bilhete imediatamente. Ah, mas é sua chance de vocês se reconciliar, você dá um super presente para ele. Dá para ver. Dá para ver. Em 48 horas você ganhou um super inimigo. E já não gostava de você, agora você não vai gostar mais. Você selou seu destino aí, dando um presente para essa pessoa. Ah, mas foi de coração, eu dei o melhor presente da loja. Pedi um negócio assim, eu dei o mais caro. Pois é, você arruinou sua vida agora. Porque qualquer coisa que venha de você, para ele é emboscada, é cilada, e você está tramando alguma coisa contra ele. Não se brinca com gente assim. Então, você tem um neurótico apático na sua vida, você atraiu uma pessoa com a sua energia e tem uma lição para você aprender disso. Quando você aprender a lição, ele parar de te encher o saco. Primeiro passo, já falei, não esteja no mesmo ambiente que estiverem falando dele. Evite ao máximo ficar no mesmo ambiente que essa pessoa, a não ser que seja obrigado. Não dê presente para essa pessoa e também procure não fazer nada contra ela. E quando você estiver conversando com outra pessoa, nunca olhe para ela, mesmo que não seja dela. Por exemplo, vamos pegar de novo a Andréia para Cristo aqui. Andréia faz de conta que ela é uma neurótica apática e invejosa, ou só neurótica apática dessa vez. Vou pegar leve com você. E aí eu estou falando que a Gisele cantou aqui sobre o Natal, como esse ano passou rápido, né, Gisele? Nós já estamos em agosto, geralmente agosto não passa, já está passando, né? E aí eu resolvi dar uma olhada para o relógio ali e instintivamente eu tenho a infelicidade de olhar para a Andréia. Só dei uma olhada, pronto. Para que eu fui fazer isso? Nem era dela. Pois na cabeça dela é dela sim. E por mais que a Gisele jure de pé junto, nossa, a gente se conhece há 40 anos, fomos criadas juntos, você não acredita em mim, ele não estava falando de você. Tudo bem. Para evitar problema com a amiga, ela disse tudo bem. Na cabeça dela estava assim. É que a Gisele não quer arrumar problema com